Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para mais um estudo do nosso PUG e dando continuidade à série dos 5 solas da Reforma que a gente vem estudando. Vamos falar hoje sobre o quinto sola, que é o Solo Christus. Esses 5 solas, apesar de não terem sido criados pelos reformadores, eles surgiram um pouco depois, a gente não sabe exatamente quando, mas eles sintetizam de forma bem concisa os princípios que os reformadores defendiam. E o Solo Christus é um desses princípios, o quinto que a gente está estudando, e ele fala sim, justamente sobre a exclusividade de Cristo na obra salvadora. E esse ponto é muito importante porque, principalmente hoje em dia, a gente tem visto várias vertentes teológicas, inclusive dentro do meio evangélico cristão, que mesmo de forma sutil e que a gente nem percebe a princípio, estão desvirtuando esse ponto que é tão importante para as igrejas que vieram da Reforma, né, herdeiras da Reforma. Agora, o que é de fato o Solo Christus, né, e o que esse princípio realmente nos ensina, o que ele realmente defende e qual a importância dele e onde a gente encontra na Bíblia argumentos que comprovam a verdade desse fundamento, né, deste princípio que a gente tem como tão importante nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas. O que é que fala realmente o Solo Christus? Ele fala uma tradução bem simples, somente Cristo. Mas somente Cristo, como assim? É importante que a gente perceba que quando a gente está falando somente Cristo, aqui a gente pode extrair duas vertentes. O somente no sentido de unicamente, a exclusividade de Cristo, e o somente no sentido de suficiente, a totalidade de Cristo. Isso dentro da obra redentora, da obra salvadora de Deus. Na verdade, os 5 solas, eles estão muito ligados a essa obra redentora, né? Eles são princípios que falam justamente sobre a salvação e a justificação dos crentes, dos cristãos. E os 5 solas vai falar justamente que é somente Cristo. Somente Cristo é quem nos salva. E somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. O que os reformadores diziam, né, e defendiam no seu princípio, basicamente, nas suas teses, é que a salvação é realizada unicamente pela obra mediatória ou mediadora de Cristo, o Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a justificação e reconciliação do homem com Deus. É isso que eles estão dizendo. Mas ao mesmo tempo eles estão negando que o evangelho que esteja sendo pregado, se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada neste Evangelho, a obra de Cristo não estiver sendo abertamente declarada, esse Evangelho não é válido. Ele tem que ser declarado que a fé em Cristo e somente em Cristo é capaz de salvar o homem da sua condição de pecador. E é importante a gente entender de onde vem isso. De onde vem e o porquê os reformadores defendiam isso. No período da Reforma, naquele auge realmente dos movimentos da Reforma, com Lutero, com Calvino, até com alguns outros um pouco antes, Wycliffe e outros, a igreja ela tinha começado a assumir dentro de suas práticas algumas práticas que acabavam minando essa exclusividade de Cristo como o Salvador. Como assim? A igreja defendia que era necessário que a pessoa fosse batizada para expiação dos pecados. O batismo enquanto expiação de pecados. Então todos os pecados que foram cometidos antes do batismo eram expiados no momento do batismo. Então o batismo era uma condição necessária para a salvação. Não só isso, mas ele também falava sobre as penitências. A pessoa tinha que cumprir penitências para expiar pecados.
Você pecou, você vai ter que cumprir uma série de penitências, a depender do qual sério fosse o seu pecado, para que você tivesse seu pecado expiado e assim pudesse alcançar a salvação. Você vê aí que parece algo que não tem nada a ver com Jesus, mas claro que tem, porque se eu preciso do batismo para expiar pecado, a obra de Cristo na cruz não foi suficiente. Se eu preciso cumprir penitências para expiar meus pecados, a obra de Jesus e o sangue dele na cruz não foram suficientes para isso. Então você está vendo que aí já aparecem substitutivos e complementos para o processo de expiação. E os reformadores eram veementemente contra isso. Eles defendiam que somente a obra de Cristo, no sentido de único e no sentido de total, para a salvação humana. Por que no sentido de único? Porque também começou a surgir aqueles movimentos que viam certos santos, os apóstolos, ou pessoas que foram muito piedosas ao longo da história, os mártires da igreja, como pessoas de um nível de espiritualidade mais elevado e, consequentemente, estavam mais próximos de Deus. Por isso, eles estavam numa posição de servir como intermediário entre a humanidade e Deus, entre a humanidade e Jesus. E aí você vai ver o surgimento de invocação aos santos, principalmente a Maria e muitos outros, colocando esses personagens como pessoas que estavam na condição de fazer a intermediação entre o fiel e aí a Deus, a Jesus. E a igreja também entrava como intermediária, porque eram apenas os sacerdotes da igreja que poderiam ministrar os sacramentos que também eram necessários para garantir que um fiel entrasse na glória de Deus. Então, ele tinha que receber todos os sacramentos para poder ter a graça do perdão e da salvação. Veja que a igreja colocava vários intermediários e os reformadores eram contra isso também. Eles diziam que somente Cristo ele era o único capaz de exercer o papel de intermediário entre a humanidade e Deus. Isso é muito importante a gente deixar bem claro que quando os reformadores estão falando somente Cristo, eles estão de uma forma muito reduzida, muito concisa, explicando uma teologia bem mais ampla, bem mais complexa. O que os reformadores diziam? Que Cristo, Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é o fundamento da igreja. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 3,11. Cristo é a pedra fundamental da igreja, na qual a igreja está alicerçada. Quando Jesus termina de pregar o Sermão da Montanha, ele fala justamente disso. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele homem que edifica sua casa sobre a rocha. E aí vai vir a tempestade, o vento, os dias maus, mas a casa vai permanecer. É isso que os reformadores estavam dizendo, que é necessário edificar a igreja na rocha, que é Cristo. Cristo é a pedra fundamental da igreja. O próprio Jesus fala isso para Pedro. Eu edificarei a minha igreja. Ele é quem edifica a igreja. Ele é o fundamento dessa igreja. Os reformadores também diziam que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Lá em Mateus 16, 18, a gente vai encontrar Jesus dizendo para Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça, ele é o soberano, ele é quem governa a igreja. Então, toda a igreja, quanto corpo de Cristo, está sob a autoridade de Cristo. Não sobre a autoridade de algum papa ou de algum santo, mas somente de Cristo. No solo Cristo também reside a ideia de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A gente vê isso em 1 Timóteo 2,5, em João 14,6. A gente vai ver que somente Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. Isso era o que os reformadores estavam defendendo. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só há um caminho, é Jesus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Um outro ponto que os reformadores defendem dentro do solo Cristo é que Jesus Cristo é o único Salvador.
Não há salvação fora de Jesus Cristo. Em Atos 4:12, a gente vai ler que não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E os reformadores também defendiam que Jesus Cristo é o único que pode edificar a igreja. Ele é o único que edifica, que dá o crescimento à igreja. Lá em Mateus 16:18. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é Jesus. É Jesus. Quando a gente olha para essa teologia com mais profundidade e a gente vai ver os textos bíblicos a respeito de Jesus, a gente vai ver que toda a Bíblia, toda a Escritura, na verdade, a centralidade dela é Jesus. Lutero vai dizer que o centro e a circunferência de toda a Escritura é Jesus Cristo. Tudo que a gente lê nas Escrituras do Antigo Testamento apontam para Cristo e no Novo Testamento é a revelação de Cristo. Então, Cristo, ele é o único e o ápice de todo o plano da salvação. É Cristo na cruz, é o ápice de todo o plano de Deus. Por isso que os reformadores defendem Cristo como sendo o centro de tudo. Por isso, somente Ele. E a gente vai ver o Catecismo de Heidelberg, ele vai falar que o nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção, é Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é o profeta de Deus, o último e mais perfeito profeta de Deus. E isso já estava profetizado lá em Deuteronômio 18:15, quando Moisés fala ao povo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Ele os ouvirá. A ele ouvirás. Ele está falando de Jesus. Ele está falando da vinda do Messias. Então, Cristo, ele é o profeta de Deus. Veja aí a centralidade de Cristo enquanto profeta. A gente também vai encontrar isso em Romanos 16, do 25 ao 26, também falando sobre Cristo enquanto profeta. Mas os reformadores também defendem Cristo como o sacerdote de Deus. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Também no Catecismo de Heidelberg, a gente vai ler: pelo sacrifício do seu corpo nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. A gente também vai encontrar na Confissão Batista de Londres de 1689, por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição dos nossos melhores serviços, precisamos de seu ofício sacerdotal para que nos reconcilie com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Isso, Confissão Batista de 1689, também falando da pessoa de Jesus. Jesus é o único que pode satisfazer duas condições necessárias que nós, humanos, não podíamos satisfazer. Primeiro, uma vida sem pecado. E segundo, pagar o preço da justiça de Deus. E isso Cristo fez. Ele cumpriu as condições exigidas por Deus. Lá em Romanos 5,19, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E em Romanos 5,10, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Então, é o papel sacerdotal de Jesus, de sumo sacerdote, como o único capaz de exercer essa função. Mas os reformadores também defendiam Cristo enquanto rei. Cristo, ele é o rei, o único rei. Isso a gente vai encontrar em várias passagens, mas Atos 2, do 30 ao 33, fala que ele reina soberanamente. Então, ele é o nosso Rei eterno que nos governa por sua palavra e espírito e que defende e observa-nos no gozo da salvação que ele adquiriu por nós. Isso também está lá no Catecismo de Heidelberg, nos reformadores. Então, veja que tudo é colocado como Cristo, como sendo o único capaz de nos redimir. Único no sentido de exclusivo, mas também no sentido de suficiente. Não é necessário obras, não é necessário penitência, não é necessário uma vida de serviço dentro da igreja, isso não vai nos dar a salvação. Todas essas outras coisas vêm porque temos a salvação. E esse era o grande problema que estava acontecendo quando Lutero, Calvino e outros reformadores vão colocar em defesa os 5 solas, inclusive o solo Christus. Por quê? Havia uma série de práticas que estavam deturpando ou minando essa exclusividade de Jesus. E o mais interessante é que isso
não é uma exclusividade que aconteceu somente naquele período. A gente vê isso acontecendo ainda hoje em algumas igrejas, em algumas pessoas que acreditam que eu sou salvo, mas eu preciso guardar o sábado. Não, eu sou salvo, mas eu preciso fazer uma série de sacrifícios para continuar salvo. Não, eu sou salvo, mas eu tenho que fazer boas obras para garantir. Não, todas essas práticas não nos dão a salvação. Paulo vai falar isso quando a gente lê lá em Colossenses, capítulo 2 de Colossenses. Ele vai estar falando justamente sobre isso, a partir do versículo 8 até o 23. Ele vai estar falando justamente sobre o que estava acontecendo entre os colossenses, que estavam sendo influenciados por uma seita daquele período, do primeiro século, que era o gnosticismo. E o gnosticismo ele fez muito mal à igreja no primeiro e no segundo século, mas por incrível que pareça, hoje a gente também tem visto coisas muito semelhantes ao gnosticismo. Pessoas que vão atrás de filosofias, ou até mesmo de teologias mesmo, teologia liberal, teologia de determinados pregadores, acreditando que é necessário ter aquele conhecimento, ou alcançar um determinado nível de conhecimento para garantir realmente a minha relação com Deus, quando na verdade não é nada disso que a Bíblia nos ensina, muito pelo contrário. Ele fala que só Cristo é capaz de nos levar a Deus. As outras coisas, como conhecimento, estudo, teologia, isso é importante, isso tem o seu valor. Boas obras, uma vida de piedade, isso tem o seu valor, mas não é isso que vai nos dar a salvação. E é isso que o Solo Cristo está dizendo, colocando as coisas no devido lugar. Lutero ele vai falar justamente sobre duas teologias contrárias, que era a teologia da cruz e a teologia da glória. E ele vai dizer que a teologia que a igreja estava defendendo naquele período, em que era a própria igreja que dizia como você deveria alcançar, o que você precisava fazer para alcançar a salvação, como a gente vê hoje em algumas correntes teológicas, algumas correntes de algumas igrejas, dizendo que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo para alcançar a salvação. Isso tudo ele fala que é a teologia da glória, que é uma teologia que os homens querem, por seu próprio esforço, alcançar a glória. Mas o que ele defende é justamente a teologia da cruz. Tudo que a gente deve buscar é Cristo. Paulo vai falar, né? Eu não preguei nada a vocês a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Cristo é o único capaz de garantir a salvação. E a teologia da cruz que Lutero defendia é justamente isso. Somente Cristo. Só a teologia que prega Cristo crucificado como aquele que pagou a nossa dívida, que nos redimiu do pecado, e só a obra dele é capaz de fazer isso, e só a obra dele é suficiente para fazer isso. Qualquer outra coisa que o ser humano tem de fazer é teologia da glória, é o homem querendo glória para si, é o homem por seus esforços, desprezando a obra redentora de Jesus, e ao invés de se aproximar de Deus, se afasta mais ainda. E é isso que a gente precisa entender. Os outros solas todos estão ligados entre si e culminam nesse. Quando a gente fala de somente a sola escritura, somente a Bíblia é a revelação de Cristo. Somente a graça concedida por Jesus, somente a fé em Jesus. Só Jesus salva para a glória dele, somente a glória a Deus. Então, todos os 5 solas giram em torno deste quinto sola, que é somente Cristo. Só as Escrituras revelam sobre Jesus, só a fé em Jesus nos aproxima de Deus, somente a graça que é outorgada por Cristo na cruz nos dá a salvação, e somente glória a Jesus Cristo, porque Ele recebeu toda a autoridade debaixo do céu e na terra, porque Ele venceu a morte lá na cruz e nos concede vida. Então, é isso que o Solo Cristo nos ensina, a centralidade de Jesus, o Evangelho que deve ser pregado e que é apresentado nas Escrituras é o Evangelho que revela Cristo. Cristo que nasceu, mas que morreu na cruz e que ressuscitou. Então, o ápice de toda a obra de Deus é Cristo. Ele é quem nos dá a salvação quando Ele lá na cruz disse, está consumado, está tudo pago, está tudo concluído e tudo por Cristo. É isso, a gente vai conversar um pouco mais
no sábado à noite para debater sobre o solo Christus e sobre os outros solas que estão ligados. Espero que vocês estejam lá e até mais.